Você já se perguntou com quem sua mente está conversando o tempo todo? Aquela voz que nunca silencia, que opina, julga, compara, cobra, parece ser você, mas será mesmo? E se você descobrisse que grande parte do que você chama de eu é apenas ruído mental repetitivo que não representa sua verdadeira essência? Vivemos imersos em pensamentos que operam no automático e esquecemos que podemos assumir o controle. Esse vídeo é um convite para você olhar de frente para sua mente, questionar quem está no comando e, principalmente, retomar o poder de escolher o que pensar. A mente humana é uma máquina incrível, mas também é incansável. Ela pensa o tempo todo, mesmo quando você está em silêncio, deitado ou apenas tentando descansar. Há uma voz lá dentro, comentando, planejando, lembrando, julgando. O mais curioso, a maioria desses pensamentos nem sequer são úteis. São repetições automáticas de memórias, medos, opiniões dos outros e ansiedades que nem sempre pertencem a você. Essa tagarelice mental constante é o que muitos espiritualistas chamam de mente egóica. Ela adora manter você preso no passado ou ansioso pelo futuro. Ela alimenta a ilusão de controle e cria narrativas que te fazem acreditar que tudo precisa ser resolvido agora. É essa mente que te impede de viver o presente. Mas aqui está o ponto principal. A mente fala tanto porque você deixou que ela tomasse o volante. Você se acostumou a obedecer a cada pensamento como se ele fosse verdade absoluta e esqueceu que pode escolher quando escutar e quando calar. Retomar esse controle começa com a consciência, perceber que há uma voz e que você não é essa voz. Você é quem a ouve. A maioria das pessoas vive identificada com a própria mente. Isso significa que elas acreditam que são os próprios pensamentos. Se a mente diz você não é bom o suficiente, elas sentem como se essa fosse uma verdade sobre sua identidade. Se a mente projeta medo ou dúvida, elas acreditam que essas emoções definem quem elas são. Essa identificação é o que cria tanto sofrimento, porque se você acredita que cada pensamento que surge é real e pessoal, então a sua vida passa a ser uma montanha-russa emocional fora de controle. Um comentário negativo pode arruinar seu dia. Um erro do passado se transforma em culpa eterna. Um medo se torna uma profecia autorrealizável. Mas há uma diferença profunda entre ter um pensamento e ser o pensamento. O simples ato de observar sua mente, sem reagir automaticamente, já cria uma separação saudável. É como sair do palco e sentar na plateia para assistir. Você ainda vê tudo acontecendo, mas agora com distância, com clareza. E é a partir dessa clareza que o controle começa a voltar para as suas mãos. Porque se você não é a voz na sua cabeça, então quem é você? Se você não é a voz que fala na sua cabeça, então quem está escutando? Essa é uma das perguntas mais transformadoras que você pode se fazer. Há uma consciência por trás dos pensamentos, silenciosa, atenta, desperta. É ela que percebe quando você está ansioso. É ela que nota o turbilhão mental e diz: calma, essa consciência é você. Você não é o conteúdo da mente, mas o espaço onde tudo isso acontece. O observador, o ponto de presença. Essa percepção muda tudo, porque ao se dar conta disso, você começa a perceber que tem o poder de escolher no que prestar atenção. Você pode assistir aos pensamentos passarem como nuvens no céu, sem se apegar a nenhum deles. Esse você observador é o início da liberdade. É onde o controle real começa a ser retomado, não por força, mas por consciência. Grande parte das nossas ações, reações e até pensamentos acontecem no automático. Acordamos, pegamos o celular, rolamos a tela, comemos sem sentir o sabor, reagimos a estímulos sem pensar. Tudo isso conduzido por programas mentais que foram instalados ao longo da vida, por experiências, traumas, crenças e repetições. Esse piloto automático é útil para coisas simples, como escovar os dentes. Mas se você deixa que ele comande sua vida emocional, espiritual e até suas decisões mais profundas, então você não está vivendo conscientemente. Está apenas repetindo padrões antigos
antigos. E o mais perigoso é que, quando algo dá errado, você sente que não tem controle. Mas a verdade é que o controle só é retomado quando você interrompe esse ciclo de repetição. Quando você para e se pergunta: essa voz que estou ouvindo, sou eu mesmo ou só um eco do passado? É aí que começa a virada. Quando você reconhece o padrão, você já não está mais preso nele. Você está consciente. E isso muda tudo, porque o primeiro passo para sair do automático é notar que você está nele. A mente adora rótulos. Desde cedo você foi ensinado a dizer: eu sou isso ou eu sou aquilo. Eu sou ansioso, sou inseguro, sou ruim com números, sou tímido. Mas pare por um instante e se pergunte: quem te disse que você é isso? A maioria dessas identidades são ideias herdadas. Alguém disse, você repetiu e a mente registrou como verdade. Mas nenhuma delas é de fato o que você é. Elas são apenas histórias, narrativas que você conta para si mesmo com base em experiências passadas e que, repetidas o suficiente, se tornam muros ao redor da sua liberdade. O problema é que você começa a viver em função dessa falsa identidade. Suas escolhas, seus limites, seus medos, tudo passa a girar em torno de algo que não é real. Você deixa de agir como você e passa a reagir como a máscara que a mente criou. Despertar é reconhecer que você não é o que pensa sobre si mesmo. É perceber que você tem pensamentos, mas não é eles. E que pode, a qualquer momento, soltar um rótulo e se permitir ser algo novo. Existe um grande equívoco quando falamos em silenciar a mente. O de que isso seria um ato de fuga ou passividade. Como se calar os pensamentos fosse ignorar os problemas ou se desligar da realidade. Mas a verdade é justamente o oposto. Silenciar a mente é um gesto de poder. Quando você consegue parar e simplesmente observar sem reagir, você está assumindo o controle. Está dizendo: eu não sou o meu pensamento, eu sou aquele que observa. O verdadeiro domínio começa quando você percebe que não precisa responder a tudo que a mente diz. Nem todo pensamento é digno de atenção. Nem toda emoção precisa ser alimentada. Quando você escolhe o silêncio, você escolhe clareza. Pense nisso como um lago agitado. A mente turbulenta distorce tudo, mas quando as águas se acalmam, você vê o fundo com nitidez. O silêncio te oferece essa nitidez e, com ela, sabedoria. Dominar não é gritar mais alto que a mente, é apenas não se abalar por ela. E é nesse espaço de silêncio atento que surgem as melhores respostas, as decisões mais conscientes e o verdadeiro equilíbrio. Quantas vezes você já se viu sendo dominado por um pensamento? A mente é como uma máquina frenética, constantemente gerando ideias, medos, inseguranças, expectativas e preocupações. E a grande questão é: você deixa esses pensamentos tomarem as rédeas da sua vida? Muitas pessoas vivem como se estivessem à mercê dos seus pensamentos. Um pensamento surge e, sem questionamento, você começa a agir em resposta a ele. Você se deixa consumir por uma preocupação e, automaticamente, começa a tomar decisões com base no medo ou na ansiedade. Isso é entregar o controle. Mas e se você fosse o comandante dessa mente? O que aconteceria se, ao invés de ser empurrado pelos seus pensamentos, você simplesmente parasse e observasse? Isso não significa ignorar seus sentimentos, mas escolher não se identificar com eles. Você pode até sentir medo, mas não precisa deixar que o medo defina o que você faz. Essa escolha de quem comanda sua vida é uma questão de autoconsciência. Você não é o que pensa, você é aquele que observa, que pode escolher se engajar ou não. A mente não é sua inimiga, mas sua aliada quando você a coloca no lugar certo. Ao tomar as rédeas, você para de ser um espectador passivo e começa a viver de maneira ativa, em controle e alinhado com seus reais desejos e objetivos. Quando falamos sobre controlar a mente, não se trata apenas de silenciar o fluxo incessante de pensamentos, mas também de alinhar esses pensamentos com uma intenção superior, algo maior que nós mesmos. E o que seria essa intenção superior? Pode ser o seu propósito de vida, sua missão ou até mesmo a sua conexão com o universo, se você preferir uma abordagem mais espiritual. Muitas vezes
vezes, a mente humana se perde em pensamentos superficiais e repetitivos, que não contribuem para nosso crescimento ou bem-estar. Mas quando você decide conectar sua mente com uma intenção superior, você começa a direcionar seus pensamentos de maneira mais focada e alinhada com seus valores e objetivos mais profundos. Imagine que sua mente é um navegador e sua intenção superior é o destino. Sem um destino claro, o navegador só vagueia, sem rumo, mas com uma intenção definida, cada pensamento e ação se torna um passo em direção a esse destino. O foco mental torna-se muito mais eficaz e você começa a agir de maneira mais consciente e assertiva. Conectar a mente com sua intenção superior também ajuda a reduzir a ansiedade e a sobrecarga mental, pois você para de gastar energia com pensamentos dispersos. Em vez disso, cada pensamento e ação tem um propósito claro, e isso cria uma sensação de paz e alinhamento interior. Quando você age com propósito, você se sente em harmonia, não só consigo mesmo, mas também com o universo ao seu redor. Um erro comum ao tentar controlar a mente é pensar que você precisa lutar contra ela. A mente é uma ferramenta incrivelmente poderosa, mas se não entendemos como ela funciona, podemos acabar em um ciclo de resistência constante que só aumenta a ansiedade e o estresse. A mente não é algo a ser dominado ou silenciado, é algo a ser compreendido. Cada pensamento que surge em nossa mente tem uma origem e um propósito. Alguns pensamentos são reações automáticas de experiências passadas, outros são frutos da nossa programação interna. Quando você começa a entender esses ciclos e padrões, você se coloca em uma posição de poder, porque sabe como navegar por eles. A verdadeira chave para retomar o controle da mente é observar seus ciclos com paciência e curiosidade, não com julgamento ou resistência. Quando um pensamento negativo surge, por exemplo, em vez de tentar afastá-lo à força, pergunte-se: por que esse pensamento está surgindo agora? O que ele está tentando me ensinar? Ao fazer isso, você transforma a experiência de luta em uma oportunidade de aprendizado. Com o tempo, essa prática de observação ativa e compreensão profunda dos seus próprios ciclos mentais leva a um estado de fluidez mental, onde você pode dirigir sua mente de maneira muito mais eficaz. Em vez de ser um prisioneiro dos seus pensamentos, você se torna o mestre de sua própria mente. A presença no momento é uma das ferramentas mais poderosas para retomar o controle sobre a mente. Quando você está verdadeiramente presente, não se perde em pensamentos sobre o passado ou preocupações sobre o futuro. Você está totalmente imerso no que está acontecendo agora, sem distrações mentais. A prática da presença é como um músculo. Quanto mais você a exercita, mais forte ela se torna. Muitas vezes, o maior desafio não é alcançar a presença, mas manter-se nela. Nossa mente tem uma tendência natural a divagar, puxando nossa atenção para lugares que não servem ao momento presente. No entanto, ao reconhecer isso e trazer sua atenção de volta ao agora, você começa a retomar o controle de sua mente. Uma maneira eficaz de cultivar a presença é focar na respiração. Simplesmente perceber o ar entrando e saindo de seus pulmões ajuda a ancorar a mente no presente. Outra prática é observar seus sentidos, o que você vê, ouve, cheira e sente. Esse foco no agora dissolve a ansiedade e as distrações mentais, permitindo que você viva com mais clareza e propósito. Ao fazer dessa prática uma rotina diária, você começa a perceber que, ao invés de ser conduzido por seus pensamentos e emoções, você passa a ser o observador de sua mente, com maior liberdade para escolher suas reações. Assim, a presença se torna um ponto de equilíbrio constante em sua vida. Agora que você tem as ferramentas para retomar o controle sobre sua mente, é hora de agir. Lembre-se, a verdadeira transformação não vem de aprender apenas, mas de aplicar consistentemente. Cada pequeno passo que você dá para reprogramar sua mente e tomar o controle sobre suas emoções e pensamentos
pensamentos é um avanço significativo na criação da sua realidade. O poder está em suas mãos, mas você precisa usá-lo. Este é o momento de assumir total responsabilidade pela sua mente e pelo seu estado emocional. Se você está enfrentando momentos de ansiedade, estresse ou frustração, saiba que você tem o poder de mudar isso agora. Não há mágica, mas a prática e dedicação. Ao implementar as estratégias que discutimos, você será capaz de criar uma mente mais equilibrada, mais clara e, acima de tudo, mais no controle. E por último, se você quer continuar essa jornada e explorar mais profundamente como usar sua mente para criar a vida que deseja, não deixe de conferir os materiais e recursos extras que preparei para você. Eles serão uma grande ajuda para continuar seu processo de autodescoberta e fortalecimento mental. Agora é com você. Retome o controle da sua mente e comece a viver a vida que você merece.